As pessoas podem dizer se você é extrovertido ou introvertido. Os extrovertidos costumam falar mais alto, rápido e com empolgação. Já quem é introvertido prefere falar baixo e devagar. Você fica estressado durante as entrevistas de emprego? Talvez esteja preocupado em não se destacar o suficiente para uma empresa que está entrevistando várias pessoas. Um modo seguro de se destacar da multidão é usar o efeito da posição serial. Isso é baseado na ideia de que as pessoas tendem a lembrar a primeira e a última parte das coisas e não o que aconteceu no meio. Imagine que você está tentando memorizar uma lista de mantimentos em aproximadamente 10 segundos. É provável que você se lembre dos primeiros e dos últimos itens, mas não muito do que está no meio. Se você estiver conversando com alguém cujas sobrancelhas estão levantadas e curvadas, é porque a pessoa ficou claramente surpresa com o que está ouvindo. Quanto mais altas as sobrancelhas, mais surpreso o interlocutor deve estar. Se ficar carrancudo, eles vão ficar na defensiva. Isso vai colocá-los inconscientemente contra você. Quando sorri, você mostra que está feliz em conversar com alguém. Isso faz o seu interlocutor relaxar e prestar mais atenção na sua conversa. A habilidade de controlar as suas emoções é um passo importante na direção certa para ser bem-sucedido quando falando em público. A sua autoconsciência não deve ser uma pedra no caminho enquanto você está tentando expressar o seu ponto de vista e o deixando claro para todos. Não importa o que o seu amigo ou par tenha dito, responda parafraseando a informação. Isso vai mostrar que você realmente estava ouvindo e prestando atenção, pois você estava mesmo. Essa é uma ótima forma de ter uma conversa boa e sincera. Mãos ou pernas cruzadas significam que a pessoa está fechada para conversar ou realmente ansiosa. Pode ser que você queira evitá-la, ou melhor ainda, acalmá-la com algo agradável, como uma xícara de chá. O que a pessoa está vestindo? Se ela parece mais elegante, é porque está ali para impressionar. Quando você está tentando demais impressionar os outros, provavelmente não mostrará seu verdadeiro eu. Subconscientemente, as pessoas sentirão sua falta de sinceridade e não acreditarão no seu desempenho. Diversos estudos mostram que ser confiante é muito mais importante do que fisicamente atraente. Um estudo muito interessante, publicado no International Journal of Cosmetic Science, provou que os homens que usaram perfume ficavam visivelmente mais atraentes em fotos. Você já reclamou sobre a falta de variedade de produtos em algum supermercado? Bem, mesmo as opções que você tem podem ser muitas para você. Quando há muitas alternativas, seu cérebro congela e não consegue tomar uma decisão final. Risadinha. É a que você faz para segurar o riso de vez em quando. E todo mundo faz isso, não apenas os adolescentes. Se fizer assim quando claramente não for o momento certo, isso se chama educação. Mas se uma pessoa tem o hábito de se controlar e parar de rir, pode ser um sinal de que está segurando outra coisa além do riso, como nervosismo. Gargalhada. Gargalhar é facilmente a forma mais contagiosa do riso. É como o equivalente na vida real do icônico LOL, da vida online, que é uma abreviação do inglês e quer dizer rir alto. Os indivíduos que riem assim até doer a barriga são extrovertidos e sociáveis. Como foi o seu dia? Tá calor hoje, né? Ficou sabendo da novidade? Por falar nisso, queria pedir um aumento. Ridículo, não? As pessoas são espertas e você não conseguirá enganar ninguém assim. Então, a primeira coisa que deve estabelecer em uma conversa é o que quer. Se alguém mantém a mão na boca durante uma conversa, provavelmente tem algo a esconder. Se a pessoa estiver olhando para cima e para a direita, não acredite em tudo o que ela diz. É provável que esteja inventando algo. Contato visual é frequentemente subestimado quando o assunto é falar em público. As pessoas normalmente ficam tão nervosas que só olham para a parede na sua frente, tentando não se distrair. Não repita mais este erro. Contato visual faz com que uma conversação ganhe vida. E todo mundo na audiência vai sentir como se você estivesse falando pessoalmente com eles. Escolha uma palavra ou frase qualquer. E toda vez que a outra pessoa a usar ou disser algo próximo dela, sorria e balance a cabeça afirmativamente. Se essa pessoa usar essa palavra ou frase com mais frequência, é porque ela gosta de você. Uma só palavra pode fazer a diferença quando alguém está decidindo confiar ou não em você. Em um estudo, participantes ouviram diversas gravações apenas da palavra olá. Para as mulheres, os homens que falaram olá
com um tom mais grave no final pareciam ser mais confiáveis. Os homens, por sua vez, confiaram mais nas pessoas que usaram um tom mais agudo no final da palavra. Tudo depende do tom. O estilo é mais casual? Isso pode indicar que ela está tranquila. Roupas reveladoras podem ser um sinal de que essa pessoa precisa de atenção e gosta de desafiar os limites. Sua mente pode fazer alguns truques muito cruéis com você. Por exemplo, se você espera que algo seja difícil, você inconscientemente complica as coisas. Isso é um fato descoberto por um estudo encomendado pela casa de apostas Ladbrokes, na Inglaterra. Os homens têm mesmo audição seletiva. Eles conseguem ouvir atentamente ao que suas parceiras dizem, mas só durante 6 minutos. Mas este tempo aumenta para 15 minutos se eles estiverem conversando com outros homens. Antes que você comece a culpar os homens pela falta de atenção deles, é bom saber que as mulheres também prestam mais atenção no que as suas amigas falam do que nas conversas que elas têm com seus parceiros amorosos. Quem não gosta de pensar que tomou uma decisão consciente e racional baseada em uma análise factual? Infelizmente, nada é tão simples assim. Quase todas as suas escolhas são feitas por meio de um processamento mental inconsciente. Você se lembra de se sentir próximo de seus colegas do time de futebol ou vôlei na escola? Isso é porque ser ativo com alguém pode ajudar a formar laços mais fortes rapidamente. Então, se você está em um novo relacionamento ou iniciando uma amizade com uma pessoa, em vez de ir ao cinema ou sair para comer, tente fazer uma atividade junto a ela que possa fazer seu sangue bombear. Você está no meio de uma conversa dizendo algo que considera realmente interessante. Então, como saber se alguém está realmente interessado no assunto e se você está conseguindo capturar a atenção dos outros? Eles inconscientemente se inclinam em sua direção. Chorar de rir. Você já viu alguém rir tanto até que lágrimas começaram a escorrer pelo rosto? Ou talvez você seja um destes? Se conhece alguém que ri assim, mantenha essa pessoa em sua vida e nunca a deixe ir. Esses indivíduos têm personalidades brilhantes e são confiáveis. Eles não têm medo de mostrar como realmente se sentem e nunca vão mentir para você ou decepcioná-lo. Ser pontual e honrar seus compromissos não vai passar despercebido, e as pessoas tendem a respeitar mais essas atitudes do que esforços heróicos desnecessários ou até favores pessoais. Quando sua turma estiver reunida e rindo, preste atenção em qual deles mais olha para você e para quem você olha mais também. Quando riem, as pessoas costumam olhar para quem elas gostam mais. Se a pessoa fecha os olhos durante uma conversa, é uma tentativa de se proteger do que está rolando. Desculpe, mas é provável que ela não goste da sua companhia e não quer mais a sua presença. Para quantas pessoas conhecidas você consegue falar sem ser interrompido? Não muitas, né? É por isso que nós apreciamos tanto os bons ouvintes. E quanto antes você desenvolver esta habilidade, melhor. Isso pode parecer um pouco bizarro, mas se as pessoas fecharem os olhos e ouvirem você falar, elas provavelmente poderão dizer se você é alto ou baixo. Quem é mais alto costuma ter uma voz mais profunda, enquanto os mais baixos têm voz mais aguda. Isso se aplica tanto a homens quanto a mulheres. Quando alguém está de peito estufado e confiante demais, isso pode revelar um indivíduo com um ego enorme, já que os que são um pouco mais indecisos e andam de ombros caídos provavelmente têm baixa autoestima e total falta de autoconfiança. Se uma pessoa anda sempre de cabeça erguida, é porque confia em sua própria capacidade. Vulnerabilidade é uma coisa incrível. Quando você não tem medo de demonstrar suas falhas e até se sente confortável por não ser perfeito, as pessoas tendem a pensar que você é perfeito. Apenas outro paradoxo da mente humana, eu acho. Quem nunca ficou com uma música chiclete grudada na cabeça? Existe um truque super fácil para se livrar deste incômodo. Ouça a música até o fim para ter a sensação de encerramento. A dor emocional ativa as mesmas regiões do cérebro que são ativadas pela dor física. Isso significa que se os seus colegas de trabalho se esquecerem de te convidar para uma festa, você vai ter a sensação de ter levado um soco. Enquanto você está conversando e conhecendo alguém, tente apontar algo que ambos têm em comum. Talvez tenham crescido na mesma cidade ou tenham frequentado a mesma universidade. Ao fazer isso, a pessoa com quem você está falando baseará suas suposições nessas coisas em comum.
Se uma pessoa está sempre por perto, mas desvia o olhar no mesmo momento em que você olha na direção dela, ela ainda pode estar ouvindo. Observe qual ouvido está voltado para você. Se for sempre o mesmo, ela está prestando atenção. Talvez seja o melhor momento para se apresentar. Risada com chiado. Às vezes, é difícil dizer se uma pessoa está rindo ou tendo uma crise de bronquite. Assim é basicamente como soa o chiado. Geralmente acontece com quem ri muito, mas por algum motivo precisa se conter para não extrapolar. Estes risonhos têm um grande senso de humor, mas preferem escondê-lo para parecerem mais sérios e profissionais. Quer você goste ou não, as pessoas sempre formam sua primeira impressão a partir da fonte mais acessível, que é a sua aparência. Escolha um estilo que seja apropriado para o tipo de conversa. Não é preciso vestir um terno para ter uma DR. Deixe a fala baixa para conversas privadas e para quando sair com seus amigos. Você deve ter uma voz poderosa no palco. Então fale alto e projete a sua voz quando estiver falando na frente de grandes grupos de pessoas ou em grandes espaços. Pois é, nós já conhecemos os truques mais populares e comprovados para saber se alguém está mentindo, se ele não faz contato visual, se está inquieto e por aí vai. Mas que tal este aqui? Alguém provavelmente está mentindo se não mencionar nenhum detalhe sensorial. Pessoas honestas vão mencionar como alguma coisa soou, cheirou, aparentou, ou qual era a textura. E geralmente, essas são as partes mais importantes da história. Ouvir um adulto falar devagar e calmamente, com um tom mais caloroso, tem efeito calmante em crianças e até nos animais de estimação. Os adultos perceberam isso também. Se a voz de alguém soar fria, rígida e abrupta, podemos deduzir que isso indica que a pessoa não consegue entender os sentimentos dos outros. Não é imaginação sua. Observe para onde o corpo da pessoa está inclinado. Nós geralmente nos inclinamos para o lado das coisas de que gostamos e tentamos ficar longe das quais não gostamos. De acordo com Carl Jung, um famoso psicólogo, se há um traço que incomoda você nos outros, isso reflete traços que você nega ou com os quais se sente inseguro. Assim, um homem que critica os outros por seus problemas financeiros ou, pelo contrário, pelo sucesso financeiro dos demais, está provavelmente preocupado com a própria renda. Se você quer dominar os seus sonhos e torná-los mais vívidos e fáceis de controlar, é só começar a jogar videogame. Isso porque tanto os videogames quanto os sonhos que a gente tem à noite representam realidades alternativas.